Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, em nome de Jesus, amém. Vamos estudar hoje o Salmo 102. Nesse salmo, nós vemos a oração do salmista, né, que está aflito, quase desfalecido, e ele derrama todos os seus lamentos, seu clamor diante do Senhor. Nós vemos aqui que o salmista estava sobre um ataque dos inimigos. A saúde do salmista estava abalada e ele implora a intervenção de Deus. Ele também contempla a vinda do Messias, quando os céus e a terra atuais serão destruídos e tudo se fará novo. Nós vemos aqui estudando do capítulo, esse Salmo 102, o salmista agonizante. Nós vamos ver aqui a agonia do salmista. Nós vamos ver aqui a sua súplica. E ele fala assim: ó Senhor, ouve a minha oração. Não escondas de mim o teu rosto. No verso 1 e no verso 2 ele fala assim: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Vemos aqui o salmista numa situação muito difícil. E ele fala assim para o Senhor, né? Não escondas de mim o teu rosto, no verso 1 e 2. Não me leves no meio dos meus dias. Isso está no versículo 24 desses salmos, que tem 28 versículos. Ele fala assim no versículo 24. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Nós vemos o salmista suplicando. Ele está numa situação bastante difícil. E a sua carne, né? Seu corpo, seus ossos ardem como uma fornalha. O seu coração seca como a grama. Ele está reduzido a pele e ossos. Ele é como um pelicano, ele diz, no deserto, ou um pássaro solitário no telhado. Ele fala dos seus inimigos, eles os ridicularizam, zombam dele e o amaldiçoam diariamente. Mas também ele fala que até o seu amigo, ele sente que até mesmo Deus o persegue. Nós vemos o salmista em uma situação muito difícil, nada diferente da minha e da sua, quando nós também estamos bastante atribulados, quando nós estamos com a nossa alma, né, a nossa carne, é exatamente assim como o salmista se coloca aqui nesse Salmo 102. E ele fala sobre o testemunho aqui dele. O salmista testemunha. O som da fé é agora ouvido em meio a suspiros de dor, à medida que ele louva e adora a Deus. Ele fala que por sua eternidade, por sua fidelidade, por seu reino milenar, por sua compaixão, ele fala da onipotência, ele fala da imutabilidade de Deus, ele fala que Deus é um Deus fiel, que ele ouve a oração do necessitado. O salmista testemunha isso. Ele diz que todos tremerão diante dele. Ele fala da compaixão de Deus sobre Jerusalém, sobre todos os prisioneiros. Ele fala da onipotência de Deus, que ele formou a terra e os céus. E ele fala que ele nunca muda e que seus filhos florescem em sua presença. No Salmo 26, que eu quero ler, até o 28, ele fala assim: mas eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Amados, esse salmo é um salmo que tem 28 versículos, e aqui nós vemos
é o salmista um tanto atribulado, aflito, né, derramando todo o seu lamento, colocando a sua vida, o estado que estava a sua alma, seu corpo, a sua saúde diante de Deus. E assim como o salmista, muitas vezes nos encontramos, talvez não seja tanto, um pouco menos, situações diferentes, mas que são o problema de cada um para si próprio parece ser maior do que o do outro. E nós vemos aqui ele numa grande agonia e fazendo uma súplica diante de Deus, colocando toda a sua situação bastante difícil, falando do seu físico, né? E depois nós vemos o testemunho do próprio salmista, né? Que é um homem de fé e que ele crê que Deus ouve os seus suspiros de dor e ele medita, né? Adorando a Deus, louvando a Deus pela eternidade de Deus, pela fidelidade de Deus, por seu reino que é milenar, pela compaixão de Deus sobre Jerusalém, sobre todos aqueles que estavam prisioneiros, e falando da onipotência de Deus e da imutabilidade de Deus, né? Ele aqui, no versículo 25, amados, ele fala assim: olha, é lindo demais. No princípio, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ele fala da criação de Deus, que Deus formou a terra e os céus. E ele fala da imutabilidade de Deus, dizendo que Deus nunca muda e que os seus filhos sempre vão florescer na presença de Deus. Que você possa florescer na presença de Deus, louvá-lo, bendizer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor nesta manhã. É o desejo do meu coração para vocês. Não deixe de entrar no canal, não deixe de clicar, de ouvir a palavra de Deus juntamente comigo. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe ricamente, você que vai meditar nesse salmo. Em nome de Jesus Cristo, amém?